esse senhor faz da vida dele esse tipo de atividade. Ele tem formação militar, né, na Inglaterra, apesar de ter nascido no Zimbábue, morar na África do Sul, ter nacionalidade de outros países. Ele tem a capacidade, não é, de escalar e fazer essa caça. Mais até do que a natureza. Ele desafia a lei de vários países e comercializa animais silvestres. Só que em um aeroporto do Brasil, o irlandês foi flagrado com ovos de falcão de uma espécie rara. A gente pediu que ele passasse a bagagem no raio-x e confirmamos que ele carregava 4 ovos de falcão, ou seja, uma espécie silvestre que necessitava de uma licença especial por se tratar de um animal que faz parte de uma convenção internacional. As leis e o prejuízo à natureza. As áreas de preservação permanente foram criadas fundamentalmente para garantir a biodiversidade, a nossa riqueza, que é um patrimônio brasileiro e mundial e que está fortemente ameaçado. No sul do país, o dono desta casa foi condenado a demolir o que construiu às margens do rio. A área de preservação, de fato, é para ser preservada. Então, você não admite mais intervenções dessa magnitude ao arrepio da legislação vigente em áreas de preservação permanente. Quer dizer, não se admite mais o fato consumado, porque senão não vai sobrar nada de área de preservação permanente. Contrato de gaveta envolvendo um negócio milionário é alvo de processo em Minas Gerais. Você tem que ter certeza com quem que você está fazendo um acordo, se o vendedor é uma pessoa confiável, se ele não vai vender para uma outra pessoa, porque da mesma forma que ele vendeu para você, ele pode vender para uma terceira, uma quarta pessoa. E é só o começo, tem muito mais para você agora no Via Legal. Viajar o mundo em busca de filhotes raros de pássaros, desafiando as leis de diversos países. Essa era a rotina de um irlandês que acabou condenado pela Justiça Federal no Brasil. Veja como isso aconteceu na reportagem de Letícia Lagoa. Jeffrey Randrum aparece nestas imagens no canal dele no YouTube, dominando animais selvagens. Nesta outra cena, no Canadá, ele desce de rapel do helicóptero para chegar até o ninho de um falcão no alto de um penhasco. O irlandês é conhecido mundialmente como caçador profissional de ovos raros e tem mandados de prisão em vários países. E esse senhor faz da vida dele esse tipo de atividade. Ele tem formação militar, né, na Inglaterra, apesar de ter nascido no Zimbábue, morar na África do Sul, ter nacionalidade de outros países. Ele tem a capacidade, não é, de escalar e fazer essa caça. Ele chega, inclusive, a alugar helicópteros para poder chegar até os ninhos. Em outubro de 2015, o irlandês foi parado por uma equipe do IBAMA no aeroporto de Guarulhos, depois que o órgão ambiental do governo chileno denunciou o roubo de 4 ovos de falcão peregrino em Santiago. Jeffrey tentava embarcar num voo para a África do Sul com escala em Dubai, nos Emirados Árabes. A gente deslocou uma equipe até um terminal de passageiros e conseguimos localizar o cidadão que tinha sido informado pela denúncia. A gente pediu que ele passasse a bagagem no raio-x e confirmamos que ele carregava 4 ovos de falcão, ou seja, uma espécie silvestre que necessitava de uma licença especial por se tratar de um animal que faz parte de uma convenção internacional. Ele foi preso em flagrante pela Polícia Federal com material de escalada, incubadoras e os ovos, que foram encaminhados para este centro de recuperação de animais silvestres em São Paulo. Milhares de bichos passam por aqui todos os anos depois de sofrerem maus tratos ou serem resgatados de traficantes. Essa veterinária acompanhou todo o processo.
Após o recebimento, nós tivemos um empréstimo através de um criadouro do Rio Grande do Sul de uma incubadora adequada, com temperatura, que girava os ovos no tempo adequado e conseguimos colocar esses ovos então para manter a incubação. Eles permaneceram aqui quase 3 semanas, esses ovos, e depois foram encaminhados para o Chile. Durante todo esse procedimento, a gente acompanhou o desenvolvimento dos embriões. 2 dos ovos tiveram desenvolvimento adequado, outros 2 pararam o desenvolvimento dos embriões. O irlandês foi denunciado por crime ambiental pelo Ministério Público, que entrou com uma ação na Justiça Federal. No julgamento na primeira instância em Guarulhos, Jeffrey foi condenado ao pagamento de uma multa no valor de R$42 mil e a uma pena de 4 anos e 6 meses de prisão, podendo recorrer em liberdade. O juiz determinou que ele se apresentasse à Justiça a cada 2 meses. Mas o acusado descumpriu a medida e a Procuradoria-Geral da República pediu a prisão preventiva dele. Nós solicitamos também a prisão preventiva dele por conta da quebra dessa fidúcia, dessa garantia de que ele permaneceria vinculado ao foro da culpa para responder o processo em liberdade. E, lógico, ele a própria formação dele era de totalmente ignorar a autoridade constituída, ignorar os países de terceiro mundo, e com certeza ele já se evadiu do país, não compareceu e foi decretada a prisão preventiva dele. A defesa de Jeffrey Landrum, no Brasil, já recorreu da decisão no Tribunal Regional Federal da Terceira Região e informou em nota que o cliente se sente discriminado por ser estrangeiro e que jamais trabalhou em organizações voltadas à caça. O pedido ainda não foi julgado e ele continua sendo considerado um foragido. Este criador de aves de rapina comentou o caso. Fred foi treinador de falcões durante 25 anos e hoje cria um gavião e uma coruja de espécies consideradas raras, adquiridas de criadouros cadastrados pelo IBAMA. Segundo ele, em Dubai, onde o irlandês pretendia vender os ovos por R$20 mil cada um, a falcoaria é considerada um esporte nacional, o que contribui para o comércio ilegal. Existe uma forma que a gente fala, a forma pálida do falcão peregrino, que ela é mais rara e, por consequência, mais valiosa. Normalmente um falcão peregrino ele reproduz, ele cria 4 filhotes, mas até o 1º ano de idade apenas um pode sobreviver. É a seleção natural. Se a pessoa vem, acessa esse ninho, retira esses ovos, você está reduzindo a chance da espécie também. A boa notícia é que um dos filhotinhos do falcão sobreviveu. Essas imagens foram feitas por um criadouro do Chile e mostram um momento em que ele foi solto e devolvido para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Tem que haver punição, é a única maneira que a gente imagina que há de correção desses delitos, desses problemas. Cada vez que há um exemplo desse a ser seguido, olha, teve uma pessoa que cometeu uma infração grave, tirou do meio ambiente indivíduos que seriam extremamente importantes, inclusive para a nossa sobrevivência, todo o ecossistema funcionando bem, depende dos animais lá também, dá uma sensação de, puxa, dá para continuar, vale a pena continuar trabalhando. Em condomínios de luxo, é comum encontrar decks de madeira com acesso a rios, quadras de esporte e até mesmo cercas, delimitando um espaço de área verde. Mas vale lembrar que antes do conforto e da comodidade dos moradores, é preciso pensar no meio ambiente e seguir as leis que protegem as áreas de preservação permanente. No sul do país, o desrespeito ao Código Florestal foi denunciado e chegou aos tribunais. O litoral gaúcho já não é mais o mesmo. Foi-se o tempo em que as casas de veraneio se destacavam nas praias. Há pelo menos uma década, as praias ganharam novos traços e as antigas residências foram cedendo espaço para grandes condomínios fechados. Esse condomínio aqui fica no município de Imbé, uma das praias do litoral norte do Rio Grande do Sul. Ele foi construído há cerca de 10 anos, numa extensão do rio Tramandaí. E como a gente pode perceber, muitas residências ficam
bem perto da beira da água. Seu Edemar, que mora aqui há mais de 40 anos, acompanhou essa transformação. Aqui sai lá no outro lá, ó. E como eles fizeram o rio novo lá, então eles fecharam aqui para fazer o condomínio. Esse rio fazer essa volta aqui para lá, ó. Esse aqui era o velho. Fecharam aqui. Aí abriram o novo lá, reto lá, ó. Hoje, o que mais se vê nas águas do Tramandaí são lanchas modernas como essa. Comodidade para quem busca lazer, preocupação para quem depende do rio para sobreviver. Prejudica bastante. As beiradas do rio, principalmente onde tem junco, palha, onda, própria maré, vai batendo por baixo, vai cavocando, vai caindo árvores. Vários lugares aqui já caiu árvore para dentro do rio e isso vai ajudando muito a assorear o rio. Principalmente também aí os peixes fica mais difícil de subir o rio para desova. O Código Florestal prevê um limite mínimo para a construção em áreas de preservação permanente, mas nem todos respeitam. E a natureza, segundo esse ambientalista, sofre com os excessos da ação do homem. As áreas de preservação permanente foram criadas fundamentalmente para garantir a biodiversidade, a nossa riqueza, que é um patrimônio brasileiro e mundial e que está fortemente ameaçado, mas também, ao mesmo tempo, para garantir os serviços que a natureza presta para a sociedade. Ameaça que, em alguns casos, gera processos na justiça. Após fazer uma inspeção nessa propriedade, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação contra o dono. O motivo? Ele teria construído um deck de madeira e uma rampa de acesso ao barco, numa área de preservação permanente. Houve, por este réu, o protocolo de um pedido de licença para fazer essa rampa, o deck, e esse licenciamento ele foi indeferido pela FEPAM. Então não tem essa autorização. O condomínio tinha autorização de fazer naquele local uma rampa coletiva, uma rampa coletiva para uso comum, o que é uma questão de, em termos de condomínio, você tem áreas de uso comum. E aí o impacto de uma rampa e um ancorador, ao contrário de um deck e outras construções, ele é diluído porque aí você faz uma harmonização pontual. Aí acaba sendo uma obra de baixo impacto ambiental que a legislação permite. O advogado do réu garante que as obras não afetaram a área de preservação permanente, mas sim um curso de água artificial do condomínio. A área onde está situado o lote do meu cliente, ela foi uma área criada artificialmente para fins náuticos. Então, o próprio licenciamento ambiental da FEPAM, ele aprovou as áreas de preservação permanente numa parte do condomínio, em outra parte do condomínio, e essa parte que foi artificialmente criada foi interpretada como uma área urbana sem preservação e função de preservação permanente. Ou seja, ela foi criada artificialmente para fins de marina e área de lazer. Mas para a juíza que analisou o caso, a área é sim de preservação permanente. E a obra não poderia ter sido feita sem a autorização. Essa construção do deck, o que concluiu a FEPAM, que ao contrário do que alega a parte ré, ele está em desacordo, ele confronta a própria licença ambiental do condomínio dada pela FEPAM. Na sentença, a juíza determinou a demolição da obra e condenou o dono da propriedade a recuperar a área. O advogado do réu, que ganhou o prazo de 90 dias para apresentar projeto de recuperação, disse que vai recorrer da decisão. Uma estrutura como essa, ela não é submetida ao licenciamento ambiental. Não há necessidade, neste caso, de licenciamento ambiental, porque a licença do próprio condomínio já previa aquela área como uma área de marina. De um tempo para cá, o que está claro para todo mundo que trabalha com meio ambiente, para os órgãos ambientais, para o Ministério Público Estadual, para o Ministério Público Federal, para a Justiça Federal, que a área de preservação, de fato, é para ser preservada. Então, você não admite mais intervenções dessa magnitude ao arrepio da legislação vigente em áreas de preservação permanente. Quer dizer, não se admite mais o fato consumado, porque senão não vai sobrar nada de área de preservação permanente. Um respeito à natureza
que ainda está longe de ser alcançado. O fato de haver por toda parte essa situação, de maneira nenhuma legitimiza esse ato. Ele continua sendo um ato criminoso, infelizmente muito disseminado, que a gente tem que ter de controlar de diversas formas, né? Através da intensa atuação do agente público, mas através da educação ambiental, da conscientização, né? Inclusive do medo, sabe? Que é preciso passar através de uma boa punição para que as outras pessoas não cometam o mesmo erro. Uma operação arriscada que envolve a confiança e a honestidade entre duas pessoas. O contrato de gaveta ainda é muito comum no Brasil e acontece quando o comprador assume o financiamento, mas só tem o bem transferido para o próprio nome na hora que a dívida é quitada. Em Minas Gerais, um negócio milionário foi parar na justiça depois da morte de um dos envolvidos. Cláudio é inventor. É dele a máquina para identificar dinheiro falso. E também a ideia de aumentar a segurança nos terminais eletrônicos, com a sopa de letrinhas. Ele conta que o gosto pela criação vem desde criança, uma verdadeira paixão, mas explica que a vida de um inventor tem suas dificuldades. Sem emprego fixo ou contra-cheque, ele não consegue comprovar renda e depende da ajuda de outras pessoas na hora de fechar negócios. Foi o que aconteceu com a compra da casa própria. Eu não tinha renda comprovada, eu trabalhava como autônomo. Como eu falo, sou inventor, então presto serviço, faço, ganho, mas eu não tenho um ganho mensal para chegar e justificar, mas mesmo que seja uma renda mínima. O contrato de gaveta foi a solução encontrada. Na prática, é como um acordo entre duas partes. E funciona assim. A pessoa faz o financiamento junto a uma instituição financeira para a compra de um imóvel. O pagamento das parcelas é feito pelo chamado gaveteiro, que assume a dívida informalmente. A transferência da propriedade no papel só é feita após a quitação do bem. Depois de 4 anos pagando o aluguel de uma casa, ele e o dono do imóvel negociaram a compra do bem informalmente. Ele não queria nem registrar no cartório, ele já confiava, a gente depositava na conta dele e a gente ficava com a comprovação dos depósitos, né? O acordo foi em 2006. Cláudio afirma que depois disso passou a pagar o ágil e as prestações da casa, até que em 2016, 10 anos depois, foi surpreendido. O proprietário quitou o imóvel sem levar em conta o investimento feito por Cláudio. Eu aumentei a casa, fiz melhorias, entendeu? Eu já gastei mais de 200 mil na casa. Aí hoje aqui, esse espaço daqui está valorizado. Na época que eu comprei não valia muita coisa não, mas hoje vale uma fortuna. Certo? Isso eu estou falando que $500 mil, porque minha casa hoje ela tem quase 400 metros quadrados de área útil. O que começou como um acordo amigável no caso do Cláudio acabou virando caso de justiça. E não são poucas as ações envolvendo contratos de gaveta que vão parar nos tribunais. Um morador de Minas Gerais teve que recorrer à Justiça Federal para não perder um negócio milionário. No caso dele, o problema surgiu com a morte do vendedor. Assim que soube do ocorrido, o homem fez o depósito de R$2 milhões para quitar o financiamento e transferir o imóvel para o nome dele. Mas não deu certo. A Caixa Econômica Federal, responsável pelo financiamento, alegou que não reconhecia o contrato de gaveta e incluiu o imóvel no inventário do falecido, para que fosse feita a partilha entre os dependentes. Em primeira instância, o pedido de reconhecimento do contrato de gaveta foi negado. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a sentença foi modificada. Os desembargadores validaram o acordo e a transferência da propriedade. Uma das condições do contrato de gaveta é que o imóvel será transferido para o comprador ao final do pagamento de todo o financiamento. Então, a partir do momento que ele efetuou o pagamento, não tem mais nada que impeça que o imóvel seja transferido para o nome dele. A Caixa Econômica não quis comentar a decisão, mas alerta para o risco desse tipo de negócio. A advogada explica que o contrato de gaveta já é reconhecido pelos tribunais superiores, mas vale dar dicas para evitar problemas. Você tem que ter certeza com quem você está fazendo um acordo, se o vendedor é uma pessoa confiável, se ele não vai vender para uma outra pessoa, porque da mesma forma que ele vendeu para você, ele pode vender para uma terceira, uma quarta pessoa. E da mesma forma o vendedor, né? Saber a idoneidade do comprador, se é uma pessoa idônea, se vai arcar com todas as dívidas, inclusive com os impostos.
Outro cuidado, segundo Viviane, é registrar o contrato de gaveta em cartório. Recomendações que Cláudio pretende colocar em prática daqui para frente. Não, a próxima tem que ser mais diferente, mais documentado, ou então vamos para o cartório, vamos negociar. Não pode simplesmente fazer um contrato de gaveta e ficar esperando que o tempo decida isso por você, não. Muitos brasileiros conseguiram realizar o sonho da casa própria com programas habitacionais. No Brasil, mais de 2,5 milhões de moradias já foram entregues. Só que alguns proprietários violam as regras previstas em contrato. Vendem ou alugam um local, mesmo sabendo que não é permitido. O repórter Alessandro Moura mostra agora o desfecho de um caso como este. Para realizar o sonho da casa própria, Girlene precisou de planejamento e disciplina financeira. A gente levou em média 2 anos, eu e meu esposo, para a gente levantar um dinheiro para poder dar entrada. E também fazendo pesquisa, buscando formas de facilidade, né, para a gente adquirir o imóvel. E foi nessa busca que ela e o marido descobriram que poderiam fazer parte de um programa de moradia do governo federal. Quando a gente ficou sabendo desse projeto do governo, Minha Casa Minha Vida, foi um incentivo assim, que não tem sem tamanho, né? Eu acho que foi o que mais estimulou a gente. E aí a gente começou a pesquisar os preços dos imóveis mesmo, a localização. Girlene procurou então esse corretor imobiliário correspondente da Caixa Econômica e fizeram uma simulação como essa. Logo aparece o valor do imóvel, a entrada e o que deve ser pago em cada prestação, até o fim do contrato. O Minha Casa Minha Vida está dividido em 3 faixas. A primeira faixa são pessoas com renda até R$ 1.800, certo? A segunda faixa vai para pessoas que ganham até R$ 3.600 e a terceira faixa até R$ 6.500 de renda. O corretor conta que o objetivo central do projeto habitacional é incentivar a aquisição de novas residências. Quanto maior a renda da família, menor é o subsídio que o governo oferece. Por exemplo, quem tem renda familiar de até R$ 1.800 faz parte da faixa 1. E neste caso, as taxas de juros são mais baixas e as regras também são diferentes. A faixa 1, a pessoa não vai poder estar alugando nem vendendo o seu imóvel até a quitação do mesmo, tá? Subsídio ela pode ganhar até R$ 20.000. Esse subsídio é uma ajuda de custo do governo, é um incentivo do governo para que essas pessoas tenham a facilidade de estar adquirindo o seu imóvel. É como se fosse um abatimento do valor do imóvel. Como nós sabemos, este programa tem a regência de uma lei específica, é regulado por uma lei específica, a Lei 11.977, de 2009, e esta lei expressamente proíbe que seja dada outra destinação ao bem, a não ser a residência do comprador e de sua família. Mas tem gente que se aproveita das facilidades do programa. Os imóveis acabam sendo alugados a terceiros e até mesmo vendidos. Com isso, quem fica prejudicado é o cidadão que realmente precisa de moradia. É que a fila de espera para conseguir o financiamento é longa. Isso aconteceu em Palmares, município que fica a 127 quilômetros do Recife. Lá, uma mulher incluída na lista de beneficiários de baixa renda conseguiu o financiamento. E antes mesmo de quitar a dívida, já alugava o imóvel para outra pessoa. Com a comprovação da ocupação irregular por terceiros, a Caixa Econômica acionou a Justiça Federal pedindo a rescisão do contrato e a reintegração de posse. No caso apreciado, o juiz de primeira instância constatou que, na verdade, a parte compradora teria alugado este imóvel e, consequentemente, infringido, violado cláusula não só do contrato, porque isso está expresso no contrato, que não se pode alugar, como também da própria lei. Por tal razão, o tribunal manteve
a decisão proferida pelo juiz, confirmando a reintegração de posse em favor da Caixa Econômica. Em nota, a Caixa Econômica esclareceu que, em relação à faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, o aluguel ou a venda do imóvel sem a quitação do financiamento é ilegal. E, em caso de comprovação da prática, a pessoa é obrigada a restituir os subsídios recebidos e é excluída dos programas sociais com recursos federais. O banco alertou ainda que quem adquire irregularmente também perde o imóvel. É imprescindível que as pessoas fiquem cientes de que não estão simplesmente ganhando um bem para o seu bel prazer. Estão, na verdade, recebendo um imóvel para que exerçam um direito fundamental, que é o direito constitucional à moradia. O Via Legal chega ao fim, mas semana que vem eu volto com mais decisões inéditas da Justiça Federal para você. E não esqueça de acompanhar o nosso programa pelas redes sociais. Compartilhe e deixe sua opinião por lá. Até mais. Tchau!